Uma tarde maravilhosa de julho, tomando aqui meu cafezinho, passando com vocês. Me fizeram uma pergunta essa semana e vou dividir aqui com vocês o que eu respondi à pessoa. Sobre a dimensão espiritual dos atendimentos, né? Dimensão espiritual do trabalho terapêutico, como que eu trabalho. A pessoa viu meu site, viu minha página, achou interessante a proposta, quis saber, né? Uma me perguntou se era apometria, se eu trabalhava com apometria. Enfim, achei interessante os questionamentos que trouxeram, resolvi ampliar aqui para o grupo, né? Talvez seja a dúvida de outras pessoas. Eu não posso falar da apometria, porque eu não trabalho com apometria, não tenho formação em apometria, já ouvi falar, já participei de um grupo, achei bem interessante, né, o atendimento em grupo de apometria, participei 2 vezes, foi uma experiência bem interessante, posso indicar pessoas que trabalham com apometria, mas eu não tenho essa formação. E aí, eu expliquei para a pessoa como é essa dimensão, né, de incluirmos entidades e o mundo dos espíritos nos nossos atendimentos, né? É feito com todo mundo? Não. É feito para quem pede, para quem requer, para aquelas situações que a gente identifica, né? Eu parto do pressuposto observável, né, que as entidades e o mundo dos espíritos, eles têm influência, têm interferência na nossa vida. A gente não vê, mas está aqui e a gente percebe. Umas pessoas percebem mais, outras pessoas percebem menos, outras pessoas têm dons e habilidades de ver, outros de escutar, e outros só têm a percepção mesmo no que observa da vida. Por exemplo, hoje eu estava conversando com a minha secretária e ela estava falando que já teve um local que ela não conseguia trabalhar porque ela ficava agoniada, ela se sentia sobrecarregada, e não é pelas coisas que ela tinha que fazer naquela casa, não era o trabalho material, físico que ela tinha que movimentar, mas ela percebia assim, ela ficava muito agoniada, ficava muito sobrecarregada, ela não conseguia nem comer, ela estava relatando, né? Era estranho naquela casa, eu não conseguia nem comer, eu mal conseguia tomar água. E quando ela estava me falando, estava tomando café, observando algumas coisas, aí eu virei assim para ela e falei assim, não é porque a casa estava cheia de entidades e você percebia? E aí te dava uma sensação assim de sufocamento? Porque a imagem que me veio na hora era essa, quando tem um ambiente muito lotado de pessoas, multidões, ambientes muito cheios, a gente pode ter essa sensação, né? Nossa, tá faltando ar, tá faltando espaço, a gente se sentir sufocado, sem reação. Tem pessoas até que têm pânico quando estão em ambientes com muitas pessoas. E a gente não se dá conta que às vezes vários ambientes podem estar lotados de entidades, né? De seres que não têm um corpo. E você pode ter sensações e percepções no seu físico, ou mudanças. Eu, por exemplo, sei que tem alguma coisa com entidades relacionada a ambientes, né? A mudança de interferência de entidades na mudança do meu humor. Me dá um súbito mau humor, eu tenho uma mudança repentina de humor, eu fico muito irritada, uma sensação das coisas bagunçadas, dos pensamentos desordenados, de coisas que quebram. Sabe quando o ambiente, vamos falar de energia, né? Quando a energia do local, quando fica desorganizada, eu percebo assim, tipo, a coisa fica desorganizada, fica embolado e eu irritada, muita irritação. Eu sei que tem atividade de entidades, tem interferência de entidades. E aí, o que a gente faz, né? Eu utilizo um conjunto de ferramentas, né, para identificar identidades, limpar entidades, observar o que são essas entidades, se elas querem contribuir, se não querem contribuir, se são entidades que estão passando apenas, entidades que de alguma forma, né, descobriram a minha casa, chegaram na minha casa, chegaram comigo, chegaram com outras pessoas, enfim. Existe um conjunto de ferramentas que eu utilizo, não foram ferramentas criadas diretamente por mim, são ferramentas não religiosas, são ferramentas de conversando com entidades, um método que foi organizado por Shannon Hara, filha de Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness. Você já deve ter ouvido falar bastante aqui que eu falo. Essas ferramentas são não religiosas porque ela não está atrelada a nenhuma religião, né?
Comumente, principalmente aqui no Brasil, a gente atrela bastante a conversa e o trabalho com entidades e o mundo dos espíritos a alguma religião. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa tradição, faz parte daquilo que a gente é como brasileiro. E isso não é mal, não é ruim, não estou falando nada, nem o óbice a você lidar com entidades, trabalhar com entidades dentro de uma perspectiva religiosa. Não é nada disso. Eu só estou trazendo que existem também formas e maneiras de você lidar com entidades e o mundo dos espíritos, trabalhar com entidades e o mundo dos espíritos, receber, colaborar, cooperar, sem ser pela via religiosa, sem ser, atrelado a um conjunto de crenças, de práticas e celebrações, enfim, sem estar no contexto religioso. O conjunto de ferramentas que eu descobri e que eu utilizo nos meus trabalhos é o conjunto de ferramentas de conversando com entidades, que em linhas gerais, assim, se fosse resumir, Dani, resume, dá uma síntese desse método, como que funciona. São um conjunto de ferramentas, que a gente vai trabalhar com energia e com consciência, São ferramentas que a gente vai utilizar a fala, A gente vai fazer perguntas, eu vou fazer perguntas, você vai respondendo, a gente vai percebendo a energia. E o que significa energia e consciência, Ferramentas que trabalham com energia e com consciência parece grego, Parece assim muito alto ou muito distante. Mas não é, É muito simples. Eu tenho certeza que uma das características que me fez escolher essa ferramenta é a simplicidade, No meu ponto de vista, no meu interessante ponto de vista, você ser simples é algo ao mesmo tempo muito refinado, é um alto grau de sofisticação, você conseguir, por meios simples, por ferramentas simples, por perguntas que parecem simples, chegar em locais muito profundos, muito profundos da sua questão, do seu imbróglio, Conseguir resolver de forma que não seja complicando as coisas. Então, as ferramentas energéticas e a consciência, resumindo, dando a síntese, é você trazer de volta, retomar a consciência, trazer a consciência, varrer os pontos de vistas, as crenças que dizem que você é menos. Então é retomada do seu poder, retomada do seu lugar, retomada do seu saber. Se a gente for olhar muito bem os nossos problemas com entidades, com espíritos e com as pessoas em geral, eu vejo que as nossas questões com entidades e espíritos, eles são muito semelhantes às nossas questões que a gente tem com os nossos seres encarnados, com os nossos irmãos, com nossos pais, com a nossa família, enfim. Como a gente faz uma coisa, a gente faz várias coisas. Eu percebo que o nosso grande aprendizado aqui na Terra, e isso várias perspectivas vão trazer pra gente, várias doutrinas, várias ferramentas terapêuticas, vão trazer que o ponto central disso tudo é a gente retomar nosso poder, retomar nosso saber, retomar nosso lugar. A vida inteira a gente está sendo colocado, a gente aprendeu que outra pessoa, outro ser, outra entidade, outro espírito, outro qualquer coisa, o chefe, o marido, o padre, o papa, o político, o presidente, a gente procura a vida inteira figuras de autoridades que vão dizer pra gente o que a gente deve ser, fazer, sentir, se tá certo, se tá errado, onde tem um código que eu posso seguir para fazer tudo certo, para ter algum tipo de recompensa, ou não ir pro inferno, ou ir pro céu, ou ser coroado com bênçãos aqui na Terra, ou fora da Terra, ou extraterra, depois da Terra, depois que eu morrer. Enfim, de diferentes formas, de diferentes maneiras, a gente cresceu, somos adultos, mas ainda estamos ao longo da nossa vida delegando a responsabilidade, delegando a outras pessoas. A gente não quer se comprometer com a nossa vida e com o nosso futuro e com a nossa realidade. Então a gente o tempo todo está delegando, está procurando, está buscando que outros digam, que outros apontem uma solução, que outros façam, e não se responsabilizando e não se comprometendo com a gente.
Todo o trabalho de conversando com entidades e outras ferramentas terapêuticas que sejam realmente comprometidas com o ser humano, comprometidas com a construção e o bem-estar do ser humano, que não sejam comprometidos com outros interesses, né? Porque tem ferramentas e grupos comprometidos com outros interesses. Aqueles que são comprometidos realmente com o ser humano, se você for observar, o chamado, a reflexão e a proposta é: volte ao seu saber, volte ao seu poder, retome o seu lugar, volte para o seu lugar, né? Todas essas técnicas, elas vão limpar aquilo que não é seu, né? Vão realmente fazer com que você perceba os pontos de vista em que você está se diminuindo, em que você está se desvalorizando, em que você não está se comprometendo com você, em que você está permitindo que outros te machuquem, em que você está se diminuindo para caber em locais, propostas, né? E acordos que não lhe dizem respeito, que não lhe veem, né, como prioridade, né? Então, assim, resumindo bem, conversando com entidades e o trabalho de entidades que eu nos atendimentos realizo, são um conjunto de ferramentas, que vai lhe questionar, que vai lhe trazer perguntas sobre como você está organizando o seu lugar, o seu espaço, a sua vida e o seu corpo. Resumindo, faz limpezas de casas? Faz limpezas de casas, né? A gente vai fazer perguntas para casa e a você, para que você te ensinar, né? Te trazer um conjunto de ferramentas para te ensinar a ser gestor do seu lar, gestor da sua casa. Assim como você gere, você varre a poeira que chega na sua casa, que não lhe diz respeito, que é lixo, energeticamente você também precisa cuidar do seu espaço, né? E espiritualmente também você cuida do seu espaço. E você pode aprender a fazer a gestão, a limpeza dos seus espaços físicos, a limpeza da sua casa. Perceber quando tem entidades, fazer a liberação dessas entidades, a limpeza dessas entidades, para que você possa ter mais facilidade no seu ambiente, no seu espaço. E assim como é a sua casa, seu mundo físico, é a sua casa, seu mundo físico aqui, né? A gente pode ter interações com pessoas, com entidades que acompanham pessoas. A gente pode ir em lugares que tem entidades, né, que estão lá e que podem, de repente, ficar ali atraídas pela gente e voltar com a gente desses locais. Tem gente que fala, né, eu não bebo em bar, eu não vou para o ambiente X, para o ambiente Y, para shopping, enfim. Gente, o mundo dos espíritos está aí, os locais estão cheios de entidades e a gente pode sim, algumas podem se sentir atraídas pela gente, podem querer nos acompanhar. E aí a gente pode perceber as influências delas e pode aprender a limpar, a dizer, querido, tome seu lugar, seu espaço, vá, esse aqui é meu, esse aqui é o meu corpo, esse aqui é a minha vida, esse aqui é... Nessa hora, nesse espaço, nesse ínterim aqui que nós estamos encarnados, é fundamental que a gente aprenda, que a gente tenha consciência de que esse aqui é o nosso lugar de poder. Não existe autoridade fora maior do que a gente. Então a gente pode sim, dizer não a seres vivos e seres não vivos, né? A seres encarnados ou não encarnados. É preciso que a gente retome o lugar do sim e do não. E que a gente faça isso sem medo. E que a gente faça isso sem nenhum constrangimento. As técnicas, né? A técnica de conversando com entidades, o conjunto de ferramentas de conversando com entidades, ele é um conjunto de ferramentas voltados a retomar o seu poder. Retomar no sentido, não é que alguém que vai trazer de volta e vai te dar de volta, não. É você, né? Retomando, você puxando, você realmente fazendo a escolha do seu poder, o poder da sua vida, o poder do seu futuro, o poder do seu presente, o poder de escolher aqui e agora, que é um poder que, né, soterrado pelos nossos traumas, pelas nossas vivências de frustração, de sofrimento, pelas nossas limitações, aquilo que a gente aprendeu do nosso grupo, da nossa família, do nosso sistema, enfim. Então a gente tem as dimensões, né? Olha, a dimensão individual, a dimensão do indivíduo como um coletivo, num sistema, a dimensão espiritual, né? A dimensão
Eu trabalho com essas dimensões, o indivíduo micro, o indivíduo no seu sistema, o indivíduo em interação com o mundo dos espíritos e entidades também, né? Dani, em todos os atendimentos você faz isso? Não, não faço isso em todos os atendimentos. Eu faço isso nos atendimentos em que a pessoa traz a demanda, em que a pessoa está aberta para receber dessa abordagem espiritual, né, da coisa. Nem tudo é espiritual também, né? Às vezes a gente quer espiritualizar tudo e não é. Às vezes a gente diz, foi uma demanda, uma inveja, alguém lançou um mal olhado ou fez um trabalho para mim. E às vezes a gente só precisa dizer não, a gente só precisa fechar a porta para relacionamentos ou relações ou interações que não são justas, são desequilibradas. Às vezes o nosso cansaço, que a gente pensa que é mal olhado, é só a gente não sabendo dizer não para tudo que nos esgota. Então, tem dimensões espirituais e tem dimensões que não são espirituais. São dimensões que são das nossas escolhas do dia a dia mesmo. E a gente precisa aprender a perceber, a saber cada uma delas e saber lidar com cada uma delas com ferramentas específicas. Então, não sei como funciona a apometria em termos técnicos, não posso responder sobre a apometria, mas posso responder que lidar com entidades, fazer limpeza de entidades, perceber que tem entidades que podem não estar contribuindo com você agora, na sua vida, no seu viver, que podem estar trazendo algum tipo de atraso, ou de atrapalho, ou de sobrecarga, você fazer a limpeza, você fazer a liberação dessas entidades do seu campo, muito mais do que qual tipo de técnica que você vai usar, vai depender muito do quanto que você está disponível, do quanto que você está consciente, do quanto que você está comprometido a realmente ser a entidade dominante da sua vida. A realmente ser aquele que vai cuidar da sua vida mesmo, sem delegar essa função para ninguém. Sem achar que vai ter um salvador, que vai ter uma técnica, que vai ter um guru, que vai ter qualquer pessoa que vá lhe trazer a salvação, lhe trazer a cura, sabe? Finalizando aqui com vocês, hoje eu estava vendo uma divulgação de uma proposta, alguém que faz eu acho que era regressão, né? Você tem um problema X, assado, a gente faz uma sessão de regressão e aí você pode acessar, ressignificar assim, assado, e você pode ter a resolução. Eu olhei a divulgação, respeito o profissional e tudo, mas assim, muito sinceramente a vocês, pela minha experiência, pelos estudos e experiências, eu posso falar que não é uma sessão que vai mudar a sua vida, que não é uma regressão, que não é uma sessão, sei lá, o que você possa escolher que vai mudar a sua vida. Mas o que vai mudar a sua vida são escolhas contínuas ao longo da sua caminhada, da sua jornada. E aí vale escolher uma sessão de regressão, ou de apometria, ou de limpeza de entidades, ou de constelação, ou de, psicanálise, ou o que você entender que vale, que funciona. Claro, sabendo muito bem escolher o profissional, terapia, enfim, eu utilizei várias ferramentas ao longo da minha vida, muitas me ajudaram, muitas contribuíram por um tempo, depois não contribuíram mais, umas eu me identifico mais que outra, mas enfim, nenhuma delas, o que eu quero resumir aqui é que nenhuma delas, nenhuma técnica, nenhum guru, nenhuma pessoa vai mudar a sua vida e vai mudar a sua vida, nenhuma delas. Todas elas, todos os recursos, todos os caminhos, eles são ferramentas, eles são meios que você pode acessar, que podem trazer contribuições, que podem deixar o seu caminho mais leve, que podem te apontar soluções, que podem realmente te ajudar na liberação dessas bagagens emocionais, desses traumas, desses pesos, que podem te ajudar a ter mais clareza, né, de fatores, de questões que estão influenciando no seu dia a dia e nas suas escolhas. Todas essas ferramentas podem te ajudar por vieses diferentes, por caminhos diferentes, por siglas diferentes, denominações diferentes. Todas, no meu interessante ponto de vista, são ferramentas, são recursos, mas nenhuma delas, tem o poder de transformar a sua vida. O poder de transformação da sua vida, ele é dado, ele é por você, tá nas suas mãos, é a partir das suas escolhas todos os dias, de forma continuada, de forma consciente,
de forma comprometida com você, né? Então, uma sessão pode te ajudar, mas ela não vai te transformar. O que vai te transformar é todo dia se alimentar dessa consciência, né? Se alimentar de você, do reconhecimento do seu poder, do seu saber, encontrar os meios, os grupos, as soluções, as ferramentas, as relações que vão alimentar isso, que vão te trazer mais disso, mais de você. Então, assim, finalizando, desconfie de tudo que te vendo uma solução fácil. Eu falei de uma ferramenta simples, né? Simples é diferente de fácil. Tipo, a solução fácil, vem aqui numa sessão você vai resolver. Vem aqui de forma simples, você vai ter isso aqui transformado. Eu desconfio e eu convido você a desconfiar também. Simples. Ferramentas simples. A busca da simplicidade é um outro viés. E você saber que você pode com menos, com perguntas simples, com abordagens mais simples, ter resultados eficazes, né? Contanto que você esteja comprometido. O simples, resumindo, é você estar comprometido com a sua vida. É você estar consciente com a sua vida, na sua vida, consciente do seu saber. E saber que só você pode escolher o que é melhor para você, saber qual é o seu caminho. A gente está num tempo hoje muito desafiador, em que muitas coisas estão sendo questionadas, em que muitas coisas estão caindo, em que novas perspectivas estão surgindo, em que essa realidade está lutando para se mostrar como única alternativa e como... Enfim, tem muitas narrativas em disputa agora, né? E a gente está vivendo uma fase como nunca antes vista, em que a gente tem oportunidade de criar muita coisa, de avançar de forma muito diferente de tudo aquilo que a gente já viveu até agora. Mas isso é possível, está aberto, e é importante que a gente tenha coragem de seguir caminhos que são novos. Novos pra gente, novos pro nosso grupo, novos pra nossa família, né? Os caminhos estão menos inscritos em livros, menos inscritos em regras e normas, e eles precisam ser mais observados no nosso saber. O saber do nosso corpo, o saber da natureza, o saber dos ciclos naturais, né? O simples é a retomada para o natural, é a retomada porque a gente realmente é como homem, como mulher, como ser, para além de homem e mulher, né? Para além de denominações e siglas, o que a gente é como ser, o que a gente é para além desse corpo, né? Que quando a gente vai embora no corpo, a gente ainda é uma consciência, e essa consciência vai continuar. Acho que eu fui bem longe, né? Parti de uma questão material, né? Uma questão simples, e fui para além de quando a gente estiver aqui com o corpo, né? A nossa consciência que vai ficar, a nossa consciência que está em constante mudança, né? Em constante crescimento. Enfim, o que alguns falam de evolução, e talvez a evolução seja realmente só a gente retomar, a gente recordar de quem a gente é, né? Talvez evoluir seja tirar tudo aquilo que não é a gente e relembrar de quem a gente é. Amores, vou precisar pegar as crianças agora. Foi um prazer estar com vocês. Me contem se vocês entenderam o que eu falei, se vocês não entenderam o que eu falei, se vocês têm dúvidas, se vocês querem fazer perguntas. Eu vou adorar escutar vocês, vou adorar interagir. Estou retomando os atendimentos presenciais aqui em Manaus, no Vivari, Espaço de Saúde Integrada. Fiquem atentos que em breve lançarei aí os nossos círculos online. Quero estar mais presente com vocês, compartilhando aquilo que faz sentido para mim, compartilhando aquilo que eu encontrei no caminho e que pode contribuir com vocês e com aqueles que escolherem também. Um super beijo e até a próxima. Tchau!